Olá, pessoal! Vamos dar início agora à nossa segunda aula. E hoje nós vamos falar um pouco sobre a educação profissional no Brasil, motivos socioeconômicos e ideológicos da política educacional. Vamos discutir neste tópico da disciplina as questões relacionadas à política educacional, política social, voltada para a educação profissional. Lembrando que na aula passada e na unidade passada nós estávamos discutindo sobre a trajetória histórica da educação profissional. Hoje nós vamos entender um pouco mais quais os motivos que geram a elaboração de políticas públicas para a educação no Brasil, especialmente a educação profissional e tecnológica. Você vê a imagem aí de discursos em confronto, e vamos usar como referência o texto básico para tratar de dois momentos, argumentos e justificativas mais de aspecto ideológico para a elaboração dessas políticas voltadas para a educação profissional, e também vamos discutir questões socioeconômicas, como essas duas dimensões elas se relacionam na elaboração de política. Vamos usar aí o texto de referência do Roberto Deitos e da Ângela Lara. Vocês tiveram acesso. Para a gente dar continuidade à nossa aula, eu poderia questionar vocês que estão nos escutando. Quais são os aspectos socioeconômicos e ideológicos da política para a educação profissional? Você acha que não existem questões de natureza ideológicas por trás das políticas, ou de natureza socioeconômicas, ou associadas? Como é que essas questões se manifestam no âmbito da elaboração das políticas? E uma segunda pergunta para a gente iniciar essa conversa: quais as justificativas e argumentos governamentais para a implementação de políticas públicas de educação profissional? Então, o que o governo, o que as instituições que elaboram políticas, especialmente o ente federado e os seus gestores e as suas equipes, colocam como justificativa na elaboração das políticas? E aí nós vamos conversar um pouco sobre isso. Uma das questões que vem sendo colocada como justificativa para a elaboração de políticas na área da educação profissional, pessoal, diz respeito ao argumento que existem déficits na formação da força de trabalho. A força de trabalho ela é deficitária em relação aos momentos de desenvolvimento social e econômico de um determinado local, e precisa acompanhar o desenvolvimento. Esse déficit, então, a responsabilidade inicial estaria na força de trabalho. E esse déficit impactaria nos setores produtivos. Supostamente, como o trabalhador não apresenta as condições formativas condizentes com o modelo econômico atual, com o modelo de prosperidade e desenvolvimento, então esse déficit na formação da força de trabalho do trabalhador é que causaria impactos, e com isso se impediria a elevação, por exemplo, da qualificação e da renda. Então, o déficit na renda estaria também associada a esse déficit na formação. Esses são argumentos. Outras questões dizem respeito que apontam que seriam as reformas nas políticas deveriam incidir sobre o processo de flexibilização das relações de trabalho, dos novos modelos de trabalho da atualidade, para atender um suposto mercado globalizado. Então, as novas tecnologias, a velocidade do consumo, as modalidades de consumo, de elaboração de recursos de uso do trabalhador, de modernização dos instrumentos de trabalho, gerariam a necessidade de se reformar a nível também de política na educação profissional, haja visto que se pensa aí que a força de trabalho apresenta déficit. Para outros, a crise
e as justificativas dessa formação, esses argumentos, estariam em função de uma crise estrutural do próprio capitalismo, que não necessariamente diz respeito apenas aos trabalhadores com o suposto déficit de formação voltada para o momento atual. Por isso que Mesaros coloca que todas as categorias de trabalhadores qualificados e não qualificados estariam aí envolvidos nesse problema que o capitalismo traz com a sua crise estrutural. Então, o que acontece? A política educacional ela fica tensionada. Em que sentido? Pelas necessidades da população, como a população realmente, quais são as necessidades reais da população, e as exigências desse modelo de sociedade, esse modo de produção atual. Então há um tensionamento, uma disputa em relação à política educacional em todas as suas vertentes, especialmente no que diz respeito à educação profissional. Aqui ela se volta. Então, nós vamos observar que a política educacional ela exerce uma função na regulação de medidas operacionais e sociais, pessoal, para a formação de estoque de força de trabalho, tanto quantitativa como qualitativa. Então, ela volta-se para a regulação dessa força de trabalho, desse estoque de força de trabalho. E a política educacional, então, ocupa funcionalidade nessa composição e no ordenamento ideológico de condições sociais, psicopolíticas, necessária à estabilidade socioeconômica. Ela se lança como um argumento. E aí eu trago para você pensar comigo, se você já ouviu falar do PRONATEC, o Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego, que foi lançado em 2001 como um dos grandes programas de governo da política voltada para a educação profissional, com um aporte financeiro bastante expressivo. E aí eu te convido a pesquisar um pouco sobre o PRONATEC. A gestão atual do país possui uma crítica ao que eles denominam de falta de avaliação dos resultados do PRONATEC. Quais foram os impactos para o governo atual? O PRONATEC falhou a não definir os impactos sobre realmente a força de trabalho, sobre a empregabilidade, também em relação aos resultados no que diz respeito à empregabilidade e o uso desse recurso. Por isso, o governo atual, este ano, está lançando aí também um grande programa denominado Novos Caminhos, que eu também te convido a pesquisar aí no site do Ministério da Educação, que inclusive tem uma aba exclusiva para a discussão do projeto Novos Caminhos, que está em fase inicial, numa nova perspectiva, e você precisa analisar o que há de novo em tudo isso. Então, essa materialização da política de educação profissional no Brasil, ela vai se estruturar nas formas de oferta. E aqui nós temos uma imagem bem interessante disponibilizada pelo Ministério da Educação, que apresenta aí um lápis e as suas ofertas de curso no âmbito da educação profissional e tecnológica, que nós temos inicialmente a qualificação profissional e, segundo momento, a educação profissional técnica de nível médio, que nós daremos mais destaque nessa disciplina, a educação profissional tecnológica de graduação, a educação profissional tecnológica de pós-graduação. Todas estas estão elencadas na lei máxima da educação na LDB. Então, na qualificação profissional, nós contemplamos os cursos chamados FICs, Formação Inicial e Continuada. São cursos livres, com duração menores, e não existe um projeto pedagógico aprovado por seus órgãos. Nós temos na educação profissional técnica de nível médio, o elemento principal aqui são os cursos técnicos, que apresentam duas formas, a integrada,
ao ensino médio e a subsequente ao ensino médio. Articulada, perdão, como vocês estão lendo. Na articulada, nós temos a forma integrada, quando a formação comum e a formação técnica acontecem na mesma escola, com o mesmo projeto. É o que nós vamos ver mais detalhado na nossa aula de número 3. A intercomplementariedade é quando acontece em escolas diferentes, a formação básica da profissional, mas o projeto também é integrado. E concomitante, quando são feitos em escolas diferenciadas. E também existem outras formas. Aí nós temos a educação tecnológica, destaque para cursos superiores de tecnologia. E hoje nós temos tido um avanço importante no país, no âmbito das políticas da educação profissional e tecnológica, dos programas de pós-graduação, tanto o estricto sensu tecnológica, que é a especialização pessoal, como no mestrado e também doutorado. Você pode buscar mais informações sobre esse assunto. E para concluir esse momento, trazemos para o seu entendimento, visualização comigo, de um documento disponibilizado no Ministério da Educação, denominado Política para a Educação e as Diretrizes da Educação para o MEC, no atual governo. É um recorte sobre as metas alcançadas ou não do Plano Nacional de Educação. E a gente traz aqui o recorte que o Ministério atual faz em relação à educação profissional técnica de nível médio, que o próprio Ministério da Educação denomina como prioridade para o governo. Isso tem a ver com justificativas, argumentos para a elaboração, pessoal, de uma política voltada para a educação profissional. O que o Ministério identificou na meta do PNE, na meta 11, no indicador 11 é que ainda falta um acesso expressivo de vagas nos cursos técnicos. E sendo que a iniciativa pública ela já alcançou e passou a sua meta, que era pelo menos 50% da oferta. O Ministério da Educação também é atual nos seus argumentos e justificativas de priorização da educação profissional. Eles argumentam que o Brasil está muito distante de um suposto referencial mundial, que eles argumentam que nesse cenário mundial de educação profissional e tecnológica, 48% dos formandos no ensino médio da Europa são concluintes da educação profissional. Então, a maioria dos formandos na Europa seriam oriundos de cursos de formação técnica profissional. No Brasil, isso seria apenas 8%. Aquela questão de a visualização do que é a educação profissional no Brasil, segundo o argumento atual, é que alguns ainda vê como segunda categoria. Também a priorização, então aí, eles pegaram uma pesquisa do IBOP sobre a expectativa dos jovens com a educação profissional e tecnológica e apontaram alguns elementos. 53% dos jovens apontam que o ingresso mais rápido no mercado de trabalho como uma das principais razões para entrar na educação profissional e tecnológica. 90% acredita que quem faz curso de educação profissional tem mais oportunidades. 93% concorda que o governo precisa oferecer mais cursos de ensino médio que ensinem também a profissão. Aí tem várias questões envolvidas sobre isto. E eles pensam que 65% dos brasileiros têm dificuldade para preencher vaga de trabalho por falta de informação, entre outras informações. E olha que a gente vê interessante para finalizar na apresentação do Ministério da Educação, é que a estratégia para a política de educação profissional no Brasil passa por esses elementos: consolidação da rede federal com a conclusão de obras, formação de professores para a educação profissional e tecnológica, desenvolvimento de ferramentas para avaliação de resultados, como nós falamos da crítica da atual gestão sobre resultados, falta de resultados, incentivos à inovação e à tecnologia, articulação e parceria para a expansão da educação profissional e tecnológica e apoio à rede federal, apoio da rede federal e sistema de ensino dos estados e municípios. Então, a educação ela pode ser
é associada ideológica e economicamente aos processos de produção e à competitividade. E também a educação profissional, pessoal, ela torna-se assim um campo de disputa. É importante a gente estar atento às questões de argumentos e justificativa, de pensar qual é o modelo de educação profissional que nós estamos elaborando e os impactos de uma política de educação profissional. Certo, pessoal? Foi um grande prazer estar com vocês aqui novamente. Por aqui nós vamos nos despedindo. Um forte abraço!